vosso olhar será levado ao céu. Ora, Eliseu, se fosse outra pessoa, ele poderia ficar angustiado. Diga ao seu próximo, você que é jovem, existe informação que você não pode ouvir, se não pode estragar o seu nível espiritual. Diga, existe comida que você não pode comer. Aleluia, pode ser veneno para o seu nível espiritual, mas diga, existe comida como essa que o pregador está a pregar. Então você pode comer, porque se você comer, ela vai te acordar. Alguém não está entendendo ainda? Eu não estou falando acerca da China, não estou falando acerca de macarrão, batata. Eu estou falando do Espírito Santo, que Ele vai pousar na sua vida. Se Ele pousar hoje, você não será o mesmo. Você não será a mesma. Para a glória de Deus. Hoje em dia, meu jovem, perceba que a informação quando chega sobre a vida de Eliseu, diga ao seu próximo, a partir de hoje, Deus te dá discernimento para você fugir das informações diabólicas. Diga, mas existe uma informação. Diga, esta informação não vem da terra. Diga, esta informação vem do céu. Se esta informação vir para a sua vida, Ele vai mudar o seu ministério. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua rotina. Ele vai mudar os seus caminhos. Ele vai mudar em nome de Jesus. Chegou sobre a vida de Eliseu, Eliseu ignorou. E hoje em dia existe jovem, você como eu, aleluia, gosta muito de novidade. Você não viu o que aconteceu lá? Isso, mas aquilo. Só que algo que eu te aconselho hoje, além de você ouvir a informação do homem, entra no seu quarto, ora, o Deus de Elia te enche e te levanta para ser um jovem diferenciado. A nossa juventude hoje gosta muito de novidade, e isso está a estragar a nossa saúde espiritual. Informação, você deve ver que tipo de informação você pode receber. As tantas pode ser esta informação que pode abater o seu nível espiritual, jovem. Você deve ver que tipo de amigo que traz que tipo de informação. Será que esta informação está para te levantar ou esta informação está para te abater? Então, se esta informação está para te fazer cair, então se afasta, anda com Elia. Foi acerca no Rio Jordão. Diga ao seu próximo, no Rio Jordão existe coisa boa. Diga, no Rio Jordão existe algo novo. Diga ao seu próximo, pega a mão dele, diga, no Rio Jordão tem algo que eu quero te entregar em nome de Jesus. Diga, no Rio Jordão você não será mais o mesmo. Diga, no Rio Jordão existe algo transportado. Diga, no Rio Jordão existe algo reservado. Diga, no Rio Jordão existe algo preparado para você e para mim.
Irmãos, a maioria parte de nós jovens que estamos aqui saímos do mundo. Estou a mentir? E nós largamos a amizade. Largamos a amizade para andar com Elia, não é isso? E o que as pessoas dizem? Você vai perder isso e você vai ficar matreco, é isso? Só que tem uma informação para você dar para o seu colega que não conhece a Cristo. Diga: eu posso perder tudo, mas não posso perder a unção na minha vida. Este homem chamado Eliseu, ele perdeu uma parte dos filhos dos profetas, mas Eliseu escolheu uma boa parte. E existe uma boa parte, jovem, que você se apegou hoje. Se apegar em Cristo. Sabe, jovem, não existe algo melhor do que se apegar a Cristo. Não existe algo melhor do que se apegar a Cristo. Eliseu pensava que ele estava sozinho, mas existe o Espírito Santo que está sobre a sua vida. Eliseu pensava que a multidão lhe apartou, mas existe algo que eu quero profetizar, que através daquilo que vai se manifestar hoje, aqueles que não estavam ao seu redor vão se aproximar e perguntar: que Cristo você busca? Porque a missão é esta mesma, de despertar o leão adormecido. Também você deve despertar aquele que se encontra adormecido. Somente aquele levanta o acordado, porque a pessoa está. Nenhum morto pode levantar outro morto. Eliseu entendeu isso, que este já que está morto, a única pessoa que pode me ressuscitar é Elias. Acha, naquela época Eliseu não recebeu o nome? Recebeu. Lambipota, se faz muito de checheiro, mas você sabe que o Deus que você busca está te guardando. Eliseu recebeu o nome matreco, que está a perder a sua juventude. Porque nós falamos acerca de perder a juventude, pensamos que é a pena curtir, mas eu tenho algo para te dizer, que buscar a Deus é melhor do que curtir. Buscar a Deus é melhor do que curtir. Porque enquanto outros jovens estão se perdendo as drogas, você está aqui hoje para Deus te despertar. Existe outro que estão se achando que eu sou, mas você está aqui. E hoje o Espírito Santo te levanta para você dizer para aquele que não conhece a Cristo que Jesus te ama. Se você dizer que Jesus te ama, Ele vai te perguntar: aleluia, que as suas palavras são diferentes. Até atrás as suas palavras não eram assim. E você vai dizer que foi o Espírito Santo que colocou algo sobre a minha boca. Nós como jovem, aleluia, aleluia, o que eu trago hoje para você, para mim, não apenas para despertar você, mas eu estou aqui para te despertar e você também despertar a sua sociedade. Hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te despertar para você despertar aquele que se encontra adormecido. Quando eu falo acerca de adormecido, é aquele jovem que pensa que está bem, aquele jovem que pensa que está bem sem Deus. É para você que despertar, que você sem Jesus nada vai fazer. Você sem Cristo, você é morto. Você sem Jeová, você é morto. Então deve receber Jeová na sua vida, para que você possa acordar. Quando eu falo acerca de despertar, não estou falando acerca de alguém que está dormindo mesmo. Eu estou falando
mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo sobre esta mão levantada que Deus se levanta como Ezequiel para despertar a nação que se encontra seguindo no seu Espírito Santo. E você vai despertar a nação moçambicana. Não estou falando acerca de dormir mesmo. Eu estou falando de alguém, um jovem que está sentado sobre esta cadeira, mas a sua mente não tem Cristo, a sua vida não tem Evangelho. Então nesta noite, meu Jesus, Ele quer te acordar para você viver. E você vê que a palavra é saborosa do que a comida carnal. O meu Jesus, nesta noite, quer te acordar, te despertar. E eu gosto do meu Jesus. Quando Ele desperta alguém, é para despertar mesmo. É para fazer algo novo mesmo. É para caminhar mesmo. É para evangelizar mesmo. É para pregar mesmo. E é para profetizar mesmo. Alamanda lava suri bicaio. Limpa lamangou bicanda lava suri. Então todo o fariseu primeiramente tinha que conhecer todas as 5 livros da Bíblia Sagrada que foram escritos por Moisés. Eles eram doutrinados a conhecer a lei, mas também Paulo, ele tinha poder econômico. Por esta razão que ele compra a cidadania romana. Na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo de número 9, ele vai até os principais dos sacerdotes, dos fariseus, e ele encomenda ali uma carta para poder perseguir aqueles que eram filhos de Deus, aqueles que andavam na direção certa e na direção de Deus. E a Bíblia Sagrada nos fala, a história também nos conta, que Paulo sai com 2 homens. Ele tinha 2 guarda-costas e eles seguem pelo caminho. Eles estavam em direção a Damasco, até que Jesus, numa breve visão, aparece para Paulo naquele deserto. E quando Jesus aparece para Paulo, a questão de Jesus para Paulo é: Paulo, 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 por que tu persegues a minha igreja? Por quê? Porque todo aquele que persegue o exército de Cristo, o próprio Deus é quem responde por ela. O próprio Deus é quem se levanta para poder defender a igreja dele. A igreja não se defende por si só, é próprio Deus quem vai defender a igreja. Hoje em dia nós temos notado vários eventos políticos na qual tem se levantado para perseguir a igreja. Só que eu tenho uma palavra de Deus para aqueles que estão me escutando aqui nesta noite, que a igreja não se defende por si só, que quando os inimigos se levantam para atacar a igreja, o próprio Deus do santo céu se levanta para poder defendê-la. Contra a igreja nenhuma porta do inferno prevalece. Contra a igreja toda macumba é destruída. Contra a igreja nenhum mal prevalece. Por essa razão que Jesus, antes de partir para o céu, ele fala em Mateus capítulo 16, versículo 18, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra nenhuma porta do inferno prevalecerá. Não prevalece nenhuma porta do inferno contra a igreja. A igreja está na mão do Altíssimo. E a história nos conta em Atos capítulo de número 9, quando Jesus pergunta para Paulo: Paulo, por que tu me persegues? Paulo responde: a voz que vem do céu, dizendo: quem és? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu andas à procura. Eu sou Jesus a quem tu buscas, Paulo. Mas duro será para ti recalcitrar as agulhas dos teus pés. Duro será para ti, Paulo, porque muito do meu povo tem sofrido por causa da sua perseguição. Agora será o contrário. Será você a sofrer por causa do meu nome. Muitos sofreram por tua causa, Paulo, mas hoje será tu a ser afligido por causa do meu nome. Eu tenho uma palavra de Deus para quem está me ouvindo aqui nesta noite. Se calhar você desprezava os crentes, se calhar você humilhava os crentes, e você veio
conta é Lucas, na terceira pessoa. Não foi Paulo quem conta, foi o próprio Lucas que conta como foi a chamada do apóstolo Paulo. Em Atos 26, versículo 18, é o próprio Paulo contando ao rei Agripa como é que foi a sua chamada. Lucas não nos dá fatos interessantes dessa chamada, mas Paulo conta para que ele foi chamado. E Paulo diz: eu fui chamado para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Eu fui chamado para mostrar a luz àqueles que estão nas trevas. Eu fui chamado para converter aqueles que estão perdidos. Eu fui chamado para que aqueles que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo. Eu fui chamado para santificar aqueles que ainda não estão santificados. Deus vai mudar a tua história nesta noite. Deus vai mudar a sua vida nesta noite. Você vem aqui, se calhar ainda não descobriu a sua chamada. Você vai ser daqui convicto da sua chamada. E Deus vai mudar a sua direção, a sua trajetória para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Só que um fato interessante nessa história é que Deus chama Paulo em Atos 9. Apenas em Atos 13 é que se concretiza uma chamada especial. Em Atos 13, a voz do Espírito Santo emana no templo dizendo: separai para mim Barnabé e Saulo. Interessante, porque em Atos 9 Deus já havia chamado este homem. Como é que a sua chamada só acontece em Atos do número 13? É porque em Atos 9 foi Deus quem chamou. Em Atos 13 é a igreja confirmando o chamado de Paulo através dos sacerdotes, através dos pastores. Aleluia! A tua chamada só é confirmada pelo pastor. A sua chamada é confirmada pela igreja. Mas pastor, eu estava em visão, Deus me mostrou, eu sendo separado para a obra. Deus também vai ter que mostrar a missionária. A chamada sempre é assim. Por mais que Deus fale consigo, mas Ele também usa aqueles que são responsáveis pela sua alma. Porque escritor aos Hebreus ele fala que o pastor é responsável pelas almas. Aleluia! Então toda chamada é confirmada primeiro na igreja. Por mais que Deus já tenha falado consigo, em nome de Jesus. Agora entra um fato interessante, porque primeiro Paulo era assassino, Paulo perseguia a igreja, e nós aprendemos algo com esta história, que é: o teu erro não te define. O teu erro não te define. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, pastor, eu vivo no prostíbulo, o teu erro não te define. Pastor, eu não consigo passar um dia sem beber, o teu erro não te define. Pastor, eu não consigo passar um dia sem fornicar, o teu erro não te define. Ele só vai te definir se você seguir vivendo consoante o teu erro. Mas desde o momento que você reconhece que quer mudança, o teu erro ele não pode te definir, porque é passado, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então eu não sei qual é a tua história, eu não sei de onde você veio, eu não sei o que você tem praticado, mas de uma coisa certa eu sei, é que Deus te chamou para mudar a tua história, que Deus te chamou para fazer algo tremendo na sua vida, que Deus te chamou para tratar consigo, e hoje você sairá daqui cheio da presença e cheio da glória de Deus. Só que muitas das vezes, quando nós somos chamados por Deus, nós apresentamos dificuldades, nós apresentamos erros da nossa parte. Eu nunca vi alguém ser chamado para Deus e dizer: eu estou pronto para esta tarefa. Toda vez que Deus chama alguém, a pessoa apresenta dificuldade. Deus chamou Moisés e Moisés diz: ah, Deus, eu sou gado. Deus chamou Jeremias e Jeremias vai dizer para Deus: eu sou uma criança. Toda vez que Deus chama alguém, a pessoa apresenta dificuldades. Só que Deus está olhando muito além dos teus erros, muito além daquilo que você é. Deus está olhando a sua obra e Ele sabe que você será útil para a obra. Então não importa quem você é, que classe, aleluia, até que classe você foi, em que faculdade você frequentou, ou que grau social você tem. Deus te olha da mesma maneira que Ele olha a missionária. Deus te olha
vida. Não interessa a dificuldade, não interessa que grau de escolaridade, Ele vai trabalhar em si, porque Deus não chama os perfeitos. Eu vou repetir: Deus não chama os perfeitos, Deus chama aqueles que a sociedade olhava e diz não presta, aquele que a sociedade desprezava e dizia não tem nada para atribuir. É para esses que Deus chama e olha e diz: há algo muito especial dentro do coração desta mulher, há algo especial dentro do coração deste homem. Por mais que o mundo te despreze, Deus jamais te desprezará. Jesus, aleluia. Isso nós vemos na história de Paulo. Por que, pastor? Ele era um assassino. Os crentes tinham preconceito com Paulo, de tal maneira que quando Ananias jovem, que ele tinha que ungir a Paulo, ele questiona a Deus: Paulo, aquele que persegue a nós, aquele homem que tem dizimado muitos escolhidos teus, é a este mesmo que o Senhor quer escolher, é a este mesmo que o Senhor tem a chamar. Só que o Senhor vai responder a Ananias dizendo: é este Saulo. Saulo é meu servo, Paulo é meu servo. E Deus encerra a questão. Se calhar é o mundo que vai perguntar: mas pastora, é esta pessoa mesmo que vocês estão escolhendo para ser obreiro na vossa igreja? Esse que até ontem estava nas barracas, esse que até ontem fornicava, esse que até ontem era o adúltero. E nós vamos olhar para o mundo e vamos dizer: é este porque é servo, é esta porque é serva de Deus. Deus mudou o seu passado e está prestes também a tornar o seu futuro muito melhor, porque Ele é Deus. Aleluia, Ele é Deus. Ele não age como o homem age, porque o homem deve olhar para certa aparência. De que família veio, de que proveniência veio, mas Deus olha diferente. E quando Ele chama é porque Ele tem uma obra específica. Amém? Então há chamado, só que dentro desse chamado existe ministério. Amém? A igreja está me ouvindo? Deus chama a todos. Todos são chamados a serem ou a fazerem parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Só que neste corpo existem ministérios. O que é ministério? Ministério ou seja, o ministério é o ramo na qual eu devo operar dentro deste corpo. É o ramo na qual eu devo me adequar dentro deste corpo. Existem vários ministérios, mas eu tenho que descobrir qual é o meu ministério para que eu opere dentro deste corpo. A igreja é corpo. Meu Deus, a igreja já esqueceu. A igreja é o corpo. Mas qual é a sua função? O seu papel dentro deste corpo? Para que tu foste chamado? Deus te chamou para quê? E Paulo, quando é perguntado, ele responde essa questão: eu fui chamado para abrir a visão dos cegos. Eu fui chamado para levar a luz para aqueles que estão nas trevas. Eu não fui chamado para estar sentado numa cadeira. Eu fui chamado para servir ao meu Deus. Eu não fui chamado apenas para vir à igreja de segunda a segunda, mas eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu não fui chamado para uma coisa banal, mas eu fui chamado para um propósito do céu, um propósito de levar a palavra a Deus com fins da terra. Este foi o propósito do meu e do teu chamado. Todos fomos chamados a propagar a palavra de Deus. Mas pastor, eu não tenho o dom da palavra. Deus te chamou mesmo assim. Mas pastor, eu não tenho o dom de evangelizar. Deus te chamou mesmo assim para praticar isto. Por mais que existem pessoas propícias para aquele ramo, mas Deus conta com todos nós. Não é o trabalho da missionária, não é o trabalho apenas do pastor, mas é o trabalho de cada um de nós como igreja. Como igreja, Deus vai fazer algo tremendo aqui nesta igreja em nome de Jesus. Eu creio que depois deste congresso vidas serão mudadas, pessoas sairão daqui transformadas, conhecendo o seu propósito, conhecendo o seu chamado, conhecendo o seu ministério em nome de Jesus.
continuar adormecido? Sem que antes eu descubra qual é o propósito na qual Deus me chamou, eu irei continuar adormecido, porque eu não conheço o meu chamado. Se eu for a perguntar aqui, por que tu vieste ao mundo? Algumas pessoas não saberão me responder. Por que tu já estás aqui no mundo? Algumas pessoas não saberão me responder. Mas já existe aquele grupo na qual conhece o seu propósito, na qual conhece o seu chamado, na qual sabe por que existe, sabe que não está aqui no mundo apenas por apenas, sabe que não está aqui no mundo apenas por passear, mas que descobriu que está no mundo para fazer a obra